comentado em relação à entrevista da Marisa, mas são dados que preocupam, gente. Vocês sabiam que os casos de intolerância religiosa no Brasil cresceram mais de 80% em apenas um ano? Olha que preocupante. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa realidade que atinge principalmente religiões de matriz africana e mostrar como denunciar essas violações pelo Disque 100. Vamos conferir mais informações sobre esse caso? O último levantamento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania aponta aumento de mais de 80% nos casos de intolerância religiosa no Brasil. Em 2024, foram registradas 3.853 violações contra 2.128 em 2023, segundo o Disque 100. As religiões de matrizes africanas concentram a maioria das denúncias, com destaque para a Umbanda e o Candomblé. Evangélicos também aparecem entre as vítimas. Em 2025, foram registrados 178 em todo o país. A realidade por trás desses números é vivida por pessoas como Eudes Pereira, que já passou por situações de intolerância religiosa e fala sobre o impacto dessa violência. Durante 4 anos da minha vida, eu sofri intolerância religiosa por conta de vizinhos que simplesmente denunciavam os sons dos nossos tambores, denunciavam as nossas rezas, os nossos cultos, alegando que nós fazíamos muito barulho. E por muitas vezes nós somos xingados e achincalhados por esses vizinhos. Durante 4 anos Então, o questionamento que eu deixo diante dessas situações que já aconteceram e que acontecem no nosso país é que, se nós vivemos num Estado laico, onde é que estão as autoridades para garantir que realmente a gente possa vivenciar os nossos ritos, as nossas práticas religiosas ou práticas de magia sem ser abordado de forma negativa, como eu fui abordado por policiamento que não tinha um pingo de preparo e, infelizmente, a gente sofreu inúmeras consequências por conta de questões de intolerância religiosa. E neste dia de combate à intolerância religiosa, o Programa da Tarde tem o prazer de receber o pesquisador Elson Rego, que inclusive é especialista em estudos sobre religiosidade e direitos humanos. Elson, muito obrigada pela tua disponibilidade, obrigada por estar aqui com a gente para falar de um assunto tão importante. Seja bem-vindo. Boa tarde, Marisa. Boa tarde, telespectadores do Programa da Tarde. É uma satisfação estar aqui no programa para tratar de um tema tão sensível à nossa sociedade, que é a intolerância religiosa. Atualmente, a gente pode falar, Elson, em um grupo que sofra mais a intolerância religiosa, com os dados que a gente tem disponíveis por aí? Sim. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue concentrar algumas questões de demandas sobre intolerância religiosa. Entre o Disque 100, Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público. Então, quando a gente faz a coleta desses dados, a gente consegue ter uma percepção que os grupos que mais sofrem intolerância religiosa são os grupos periféricos, os grupos de matrizes africanas, Candomblé, a Umbanda, o Gueto, mas não tira também a defesa de outros grupos que também sofrem, os evangélicos, os católicos, inclusive aquelas pessoas que não praticam a fé. A gente fala que intolerância religiosa é somente para quem tem uma religião definida. Não. Intolerância religiosa também é para aquele indivíduo que não se manifesta como detentor de uma fé. Ele pode sofrer essa intolerância. Então, nós podemos identificar que existem grupos majoritários, por um contexto histórico, social, em que nós estamos inseridos, mas também nós não podemos fechar os olhos que outros grupos também sofrem esse tipo de intolerância. Para você, Elson, como pesquisador, de qual forma a educação pode nos ajudar dentro deste combate? É uma questão só de educação? É uma questão só de respeito? É uma questão de liberdade da fé? Na sua opinião, o que é primordial? Marisa, essa pergunta ela é rica, porque ninguém nasce intolerante. Ninguém vai nascer com intolerância religiosa. A intolerância religiosa ela é construída. Então, a educação ela tem o objetivo de desconstruir todo um débito, todo um passado histórico que nós construímos, estigmatizar a religião de matriz africana, independente da forma que ela é colocada, colocar algumas falas pejorativas aos evangélicos,
colocar algumas falas com as pessoas católicas. Então, ninguém nasce intolerante. É verdade. A gente tem que desconstruir. E através, né, como o programa da tarde está trazendo, debater isso não é dizer que a gente está desconstruindo, mas a gente está respeitando. O que a gente pode combater a intolerância? Respeitar que cada um tenha a sua orientação religiosa, tenha a sua escolha religiosa, e que a escolha religiosa não é um favor. Eu não faço um favor em não criticar, eu faço um dever, é um dever constitucional. O crime de intolerância religiosa ela é resguardado lá na Constituição Federal, na Lei 7.716, no crime agora de racismo religioso, em tratados internacionais nós temos a Carta de Declaração de Direitos Humanos. Então, quando a gente comete racismo ou injúria racial, intolerância religiosa, nós estamos ferindo a nossa democracia, nós estamos ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana, nós estamos ferindo aí direitos da dignidade da pessoa. Então, veja o quanto isso é sério, né? Às vezes a gente não dá essa importância. Então, através do estudo, de programas com a mídia, tratando esse tema de uma forma séria, isso é fundamental para desconstruir. Importantíssimo esse assunto. E eu gostaria, antes da entrevista, a gente estava conversando, e eu gostaria que você replicasse ao público como você desenvolveu essa vontade de pesquisar mais sobre um assunto que é tão importante, porque liberdade de praticar a fé é algo que transforma a nossa alma de dentro para fora. Independentemente da fé que você escolheu, de como você escolheu fazer isso, é algo que é inerente, eu diria, ao ser humano, com respeito também àqueles que decidem não acreditar em nada. Mas eu queria que você compartilhasse essa história de como você se sentiu incentivado a pesquisar sobre essa área. Bom, comecei o meu mestrado em Direito, né, e estava procurando um tema, queria trazer um tema relevante à sociedade. E buscando o tema, a gente chega a um momento que o tema busca e bate na nossa porta. Eu sempre tive interesse em estudar religiões. Eu tenho um trânsito em grupos católicos, em grupos evangélicos, em grupos espíritas, em grupos umbanda, em grupos que não praticam a fé. Eu tenho muito esse contato com grupos de amigos, a gente respeita todos, estuda todos, frequenta quando eu sou convidado. E, em um certo momento, eu me vi com uma pessoa sofrendo intolerância religiosa. E aí veio o questionamento. Se a intolerância religiosa é para aqueles que são menos favorecidos, periféricos, que são pessoas que desenvolvem a religião de matriz africana, eu me deparo com o mais alto cargo do escalão, né, do governo do Piauí, sofrendo intolerância, não é? Na época, a governadora, então, era Regina Souza, e ela foi fazer um evento que tratava sobre religiões de matriz africana, e onde nas redes sociais tiveram alguns comentários que eram comentários que provocavam a intolerância religiosa. Então, isso me provocou a pesquisar. Poxa, se o mais alto cargo do poder do Estado está passivo de sofrer intolerância religiosa, imagine as pessoas que não têm uma assistência jurídica, educacional, financeira, o que passa no seu dia a dia. Sair ter um despertencimento por não poder, né, falar que pertence a uma religião por receio de ser recriminado, de não ir atrás de um emprego por receio da porta ser fechada. Então veja o quanto isso não é só a fé, isso interfere em toda a nossa sociedade, economicamente, criminalmente, socialmente, eleitoralmente. Então isso me provocou a pesquisar, né, intolerância religiosa. Sensacional. Elson Rego, pesquisador sobre esse dia de combate à intolerância religiosa. Nós já trouxemos para você diversos direitos e onde você pode recorrer para encontrar esses direitos que endossam a sua prática livre da fé. Para a gente encerrar, eu gostaria então que o Elson pudesse compartilhar conosco os mecanismos, as ações políticas que a gente tem atualmente que têm se mostrado de fato eficazes nesse combate. Bom, a primeira de todas, né, o Estado do Piauí tem delegacias especializadas. Nós temos a Delegacia dos Direitos Humanos, e a gente está falando de intolerância religiosa. Quando a gente fala de intolerância religiosa, a gente fala de princípio da dignidade da pessoa humana. Então, procure a delegacia especializada, que é a Delegacia dos Direitos Humanos. Procure o Ministério Público, que tem uma Procuradoria dos Direitos Humanos. Procure a OAB, que tem uma Comissão dos Direitos Humanos e dos Direitos à Religião. Defensoria Pública, canais de mídia. Hoje, denunciar
é o caminho mais correto. Não é provocar o problema, é mostrar que o problema existe. E quando a gente denuncia, a gente não está causando problema, a gente está mostrando que o problema existe e é só aí que o Estado vai ter como agir. O Estado ele não tem um agente em toda porta, em todo templo de umbanda, em todo templo religioso. Então a gente precisa provocar o Estado através dessas denúncias. Disque 100, delegacias especializadas, Ministério Público, OAB, canais de comunicação. Então a gente coloca isso como dispositivo de políticas públicas efetivas. Perfeito, é isso. Não se cale. Viva a liberdade da sua fé e não se cale. Não tenha medo de denunciar. Você tem o direito de viver a sua fé de maneira livre e o Estado te assegura não só direitos, mas também punições a quem pratica o crime de intolerância religiosa. Muito obrigada, Elson Rego, por estar hoje conosco. Eu lhe que agradeço a sua disponibilidade. Obrigada por representar um grupo que, na minha opinião, não é minoria, porque eu acho que todas as pessoas têm sim o direito de exercer livremente a sua fé. E isso é um direito de todos. Quero você conosco de novo em outro momento. Estou à disposição, agradeço, boa tarde. Muito obrigada.